dia, minha irmã. Ressurreição. Domingo de Páscoa, cá estamos nós, reunidos mais uma vez, utilizando aqui, graças a Deus, essa tecnologia que nos faz próximos, perto e juntos, apesar da distância que existe entre cada um de nós. Uma distância ainda um pouco necessária, vamos passar esse mês de abril aí com certeza com essa distância geográfica, né? E daqui a pouquinho nós vamos nos reunir novamente, nos abraçarmos novamente e assim desfrutarmos desse afeto presencial. Por enquanto, dependemos aqui dessa tecnologia. Então assim eu te faço o convite para reunir aí a sua família nesse tempo, para se assentarem todos aqui ao redor, na mesma sala, na mesma copa, no mesmo lugar, para que assim a gente celebre a ressurreição, a Páscoa do Senhor, com a memória de que Jesus é aquele que gera a vida da morte. Assim então, meu irmão, quero te convidar para acompanhar a leitura do Salmo 133, feita aí pelo nosso querido Rick Bastos, e assim sejamos abençoados, porque é muito bom, é muito agradável estarmos unidos. Que Deus, então, nos abençoe nesse domingo de Páscoa. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba e Arão, e desce para a glória de profetas. É como orvalho do Esmor, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordeia o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Amém. Após a leitura desse salmo, que emociona o coração e que nos lembra o quanto é precioso, é significativo estarmos juntos. Assim, então, eu te convido à oração. Abaixe a sua cabeça, faça essa oração junto com seus irmãos e irmãs, espalhados aí pelas suas próprias casas, mas todos juntos e unidos de coração. Oremos, evocando o Senhor ressurreto dentro de cada casa, neste momento, no nome santo de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que o Senhor venha ao nosso encontro. Assim como o Senhor rompeu a morte, rompeu aquele túmulo e mostrou para todos os seus discípulos da sua época que a vida pode vir, pode ser gerada da morte. Hoje, nesse tempo tão difícil que temos passado, pedimos ao Senhor que haja vida, que esse domingo de Páscoa, que esse domingo de ressurreição seja um domingo de vida para todos e todas espalhados aí na face da terra, carentes, necessitados da sua presença. Que saiamos desse tempo, desse domingo, renovados e renovadas. Que esse tempo seja um momento de ressurreição para todos nós, cristãos e cristãs espalhados sobre a face da terra. Que o sustento do Senhor seja sobre nós e que a graça do Senhor seja abundante. No nome santo de Jesus. Amém. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. Deus que sempre é Deus de poder. Deus que sempre é Deus de poder. É Senhor de tudo aqui. Saúde, paz, é conceder. Vitória bem garantir. Deus que sempre é Deus de poder. Deus que sempre é Deus de poder.
Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Antecipadamente, eu quero desejar a todos e todas uma feliz Páscoa, nesse tempo muito especial de isolamento social, mas não há isolamento afetivo. Nós estamos aqui unidos em Cristo, nosso Senhor, para celebrar essa data que é a mais importante do calendário cristão. É momento também de arrependimento. E eu convido vocês a ouvir o texto que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, os versículos 1 a 4, que dizem assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos e irmãs, muito se fala numa ressurreição vindoura, numa ressurreição pós-morte, mas o apóstolo Paulo já diz que estamos ressuscitados com Cristo, em Cristo. Porque se ele não ressuscitasse, nós não teríamos como estar ressuscitados. Ele nos ressuscitou do pecado, da morte, da injustiça. Quando Paulo fala em pensar nas coisas do alto, ele não fala para desprezar as coisas da terra. A terra, que é esse ambiente maravilhoso que Deus criou para nós, ela é para ser cuidada, ela é para ser zelada. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de convivência com a vida na terra. É a vida na terra que luta para se impor. E o apóstolo, então, nos convida a pensar nas coisas grandes. Não é hora de pensar nos nossos bens materiais, na hora de pensar nas nossas perdas. Certamente teremos perdas, inclusive perdas financeiras, perdas econômicas, perdas materiais, mas o importante nesse momento é não perdermos vidas, porque vidas são demasiadamente importantes para Deus. Ao pensar nas coisas lá do alto, como ressuscitados, nós devemos então buscar dele aquele amparo. E vamos buscar dele nesse momento perdão para os nossos pecados, para os pecados cometidos, até mesmo pela nossa ignorância, pela nossa incompreensão desse tempo difícil que estamos vivendo, da nossa incompreensão de saber que, apesar de tudo que está acontecendo, Deus está no controle de toda a humanidade, de todo o planeta, de toda a criação. Eu convido você a fazer uma oração silenciosa aí de 30 segundos, uma oração que vamos colocar diante do Senhor nossos erros, nossos pecados e clamar a Ele o perdão no nome santo de Jesus. Oremos então. Onde ando não consigo chegar, tento acertar, errado estou. Não tenho mais motivos pra cedo acordar. A canção perdi, não sei cantar. Tudo diz que não consegui. Um homem correu.
Senhor Deus, nós nesse momento nos colocamos diante da Tua santa presença. Nós queremos confessar ao Senhor as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos pecados individuais cometidos no nosso ambiente familiar, no trabalho, a nossa incapacidade de perceber esse momento difícil que estamos atravessando, o nosso medo, Senhor, diante de tantas incertezas. Nós, neste momento, Senhor Deus, colocamos e abrimos ao Senhor toda a nossa fragilidade. E nessa fragilidade nós temos cometido também aquilo que não é agradável ao Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa nossos pecados individuais, coletivos, nossas omissões, como corpo social, como igreja, como líderes dessa igreja, como membros dessa igreja. Não nos deixes, ó Deus, ficar indiferentes àquele que sofre, às famílias que estão necessitadas. Desperta-nos para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão dos nossos pecados. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. É isso, meu irmão e minha irmã. A morte de Jesus Cristo causou a nossa expiação, a expiação dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas ela por si só não era suficiente. Para que toda a obra, todo o plano de Deus fosse completado, era preciso que ele ressuscitasse. E Deus o ressuscitou e o constituiu juiz de vivos e mortos. Mas ele, além de juiz, também é advogado, como diz o apóstolo João. Jesus é o advogado justo que intercede diante do Pai por nós. E ele, que nos remiu dos nossos pecados, que nos comprou para o Pai, nos dá o perdão, a justificação. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você, com sinceridade de coração, confessou a Deus seus erros, suas faltas, seus pecados, seus desvios, eu declaro que Jesus Cristo te perdoa os pecados, no nome dele. Amém. Tempestades, pavor, tantas guerras e dor me feriram por anos assim. Solidão e pena só me fazem chorar. A tristeza não tem mais fim.
cicatrizes sofrer, sem amor, sem prazer, feridas e desilusões, liberdade então, conheci o perdão e graça, pude receber. Impossível dizer, hoje posso viver pela graça em Deus encontrei. O que é errado troquei por alegre canção, tristeza não mais terei. É incrível pensar que eu devei se entregar à tortura e morte por mim. Mas tomou minha dor e me fez vencedor. A graça pude receber. O velho enfim passou. Queridos irmãos e queridas irmãs, neste domingo de Páscoa, nós não deixamos de cultuar a Deus nesta manhã e de uma forma diferenciada, devido às condições que a vida nos impôs, neste momento, tempo de guardar a nossa saúde e guardar a saúde do próximo. Nós convidamos você a depositar os seus dízimos e as suas ofertas na conta da igreja. A conta está aqui embaixo, passando nos caracteres, e
Traga os seus dízimos e ofertas como parte do seu louvor a Deus, como parte do seu culto racional. Nós convidamos a você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. E vamos ler do versículo 22 ao versículo 24. Diz assim: Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos orar? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça por esses dízimos e essas ofertas. Nós te pedimos, ó Deus, que esses dízimos e ofertas sejam usados para o engrandecimento do teu nome. Ó Deus amado, abençoe o conselho desta igreja, que possamos, ó Deus, termos todos os dias a consciência de sermos chamados para fazer o bem e pregar o teu amor a todas as pessoas. Ó Deus amado, que o Senhor abençoe a família de cada irmão nesta manhã. Ó Deus, que todos sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo neste momento. Dê a eles, ó Deus, um dia de alegria, de paz e de tranquilidade, e de esperança, que novos tempos virão. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe também os profissionais de saúde que neste momento estão em batalha nos hospitais para salvar as vidas. Ó Deus, tenha misericórdia, que nós possamos compreender por meio dessa pandemia, que o Senhor cuida de nós, apesar de todos os pesares. Ó Deus, nós somos gratos pela vida. Que o Senhor, ó Deus, fique conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Depois desse tempo de ofertório, nós queremos te convidar mais uma vez à oração. E essa oração, sempre que nos reunimos presencialmente, nós agradecemos muito todas as pessoas que, naquela época que estávamos reunidos presentemente, também se faziam presentes e nos alegravam muito com as suas presenças em nosso meio. Agora, a oração é para aqueles e aquelas que ainda não são da nossa comunidade de fé e que estão aqui nos visitando na nossa página no Facebook. E eu gostaria muito que você se sentisse muito bem-vindo, muito bem-vinda, completamente acolhido, completamente acolhida. Assim, eu oro por você que nos visita, que acompanha conosco as celebrações, essa celebração de Domingo de Páscoa e as outras aí. Fique à vontade, elas estão todas gravadas aí na nossa página. E você sempre será muito bem-vindo e bem-vinda. Assim, intercedo por sua vida que nos visita aqui na nossa página no Facebook. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero pedir ao Senhor que o Senhor vá ao encontro de cada um e de cada uma que está aí nos acompanhando, que está nos conhecendo, inclusive, através dessa plataforma virtual, que o Senhor possa se fazer presente, mais conhecido, aí nessa casa, onde ele está, onde ela está, onde cada pessoa está, e que o Senhor possa visitar corações. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja aquele que traga vida, esperança, renovo, paciência, muita paciência nesse tempo de quarentena, muita expectativa também para que esse tempo se normalize o quanto antes, e que cada pessoa que nos visita seja inundada por sua graça. Que essa graça seja abundante, que essa força seja estabelecida e que em muito breve possamos nos conhecer pessoalmente. Assim eu quero pedir ao Senhor que o Senhor seja a resposta aos corações que necessitam de Ti neste domingo de Páscoa, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Muito bem-vindo. Continue conosco sempre, no nome de Jesus. Amém.
após agradecermos a Deus aí, intercedermos pela vida das pessoas que nos visitam, hoje também queremos celebrar a vida de algumas pessoas da nossa comunidade de fé que recebem de Deus mais um tempo, aniversário. Parabéns aí para Débora Malta, dia 16, celebra aniversário, muitos anos de vida, muita força, que esse novo tempo que começará agora dia 16, seja uma bênção na sua vida, viu, Débora? Que seja também uma bênção, um novo tempo que vai começar no dia 17 na vida de Cléa. Parabéns, Cléa, muitos anos de vida, tá bom? Tudo de bem aí, de bom, graça abundante sobre a sua vida, sempre, todo dia, tá? E também celebramos aniversários de casamento. Temos um casal na nossa comunidade de fé, que é a nossa querida Auri, que está sumida tanto tempo, a gente está com saudade da Auri, mas eu sei que agora nessa plataforma a gente está um pouco mais perto, né, Auri? Então, Auri e Anderson celebram agora dia 18, mais um ano de vida juntos. Parabéns para Auri e para Anderson, muita força, muita graça e muita vida aí. Que essa Páscoa seja bênção para todos que aniversariam agora nestas primeiras semanas, no nome santo de Jesus. Amém. Também quero deixar aqui alguns avisos importantes da nossa vida comunitária, tá bom? Primeiro aviso, a cada domingo eu tenho que atualizá-lo, né? Continuamos com todas as atividades presenciais suspensas, tá? Estou vislumbrando, meu Deus, lá na frente, o dia que eu vou poder dar um recado diferente desse, tá certo? Mas por enquanto, cada um em sua casa, fique em casa para que a gente possa cuidar mais uns dos outros, para que a gente diminua a contaminação pela Covid-19. No nome santo de Jesus, que Deus nos ajude, né? Que Deus também proteja aqueles e aquelas que precisam sair para algum motivo sério, tá bom? Mas hoje o recado continuamos com as atividades presenciais suspensas e daqui a pouquinho a gente retorna. Preciso também deixar 2 avisos, já deixei no domingo passado, deixo nesse domingo também, do Serviço Assistencial Dorcas. Primeiro, a doação de livros para o presídio feminino de Vespasiano. Separe na sua casa, depois que terminar essa quarentena a gente vê como fazer, ou você leva para a comunidade ou a gente passa aí para levar, tá ok? E, claro, a participação aí, um desafio, né, que eu quero fazer aí para que você participe da campanha Ajude as Mulheres da Guaicurus. Olha só, eu não sei se todo mundo aqui tem ciência, já falei no domingo passado, vou repetir neste domingo. São mais de 30 hotéis fechados. A prefeitura conseguiu, para essas mulheres que trabalham ali naquela região, um prédio, conseguiu colchão, conseguiu roupa de cama, tá certo? Mas elas precisam de 3 coisas. Elas precisam de alimento, elas precisam de produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Como nós estamos fazendo? Convidando cada um que queira participar. Essa semana eu quero deixar aqui minha gratidão, muito obrigado. Já recebemos vários recursos, né? E já providenciamos uma primeira compra, graças a Deus por isso, tá bom? Então você pode participar disso, fazendo um depósito nessa conta que vai estar aí embaixo do Serviço Assistencial Dorcas, para nós sermos úteis nesse tempo tão difícil, tá bom? Deus nos abençoe aí, no nome de Jesus. Tamo junto, ajudando quem precisa. Amém. Alguém quando andar por aí, sorrindo ao te cumprimentar. O amigo sempre disposto a ouvir, quando as coisas não estão bem.
Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus e Pai de Jesus Cristo, doador de toda a vida e do seu Espírito, seja com você e com a sua família nesse domingo de Páscoa. Eu gostaria que você e sua família, neste momento, se juntasse comigo na leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardarei até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poloão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada dele ficará pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis depressa. É uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito.
Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Yahvé. Nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. Palavra do nosso Deus. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela Sagrada Escritura, da qual lemos um fragmento. Nós te pedimos encarecidamente que o teu Santo Espírito nos ajude e nos auxilie na compreensão da tua palavra. Que a Sagrada Escritura seja a palavra de Deus para nós nesta manhã de Páscoa, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim te pedimos, por Ele mesmo, por nosso Senhor e amado Mestre Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no domingo passado, domingo de Ramos, nós cantamos Hosana para a chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. Festejamos nas nossas comunidades cristãs a entrada de Jesus na cidade principal de toda a Judéia para a fé judaica. Celebramos e gritamos em memória com aquele povo que pediu socorro ao dizer Hosana, contente porque o Salvador estava entrando na cidade. Agora, 8 dias passados, estamos na celebração pascal, tempo onde nós lembramos que Jesus Cristo não foi retido pela morte, que a morte não foi suficiente para prendê-lo longe de nós. Ele venceu a morte e é motivo de alegria para nós cristãos por toda a eternidade. Não à toa, o nosso calendário cristão tem a Páscoa como a principal celebração do ano, mais importante até mesmo do que o Natal, porque na celebração da vitória de Jesus sobre a morte é que nossa esperança está pautada. O apóstolo Paulo tinha isso em mente, dizendo: se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada. Tudo que fazemos não vale nada. Chegamos então, nesse domingo de Páscoa, palavra que significa passagem, nesse domingo de passagem, para trazer esperança para cada cristão do planeta. E eu escolhi um texto do Antigo Testamento que fala de uma outra Páscoa, a Páscoa dos Hebreus, Páscoa a qual está assentada toda a Páscoa cristã. Dessa Páscoa hebraica, temos muito para aprender em nossos dias de quarentena. Eu proponho então uma reflexão de uma Páscoa em quarentena. Bom, essa história não começa no capítulo 12 do livro do Êxodo. Lá atrás, Deus, através de Moisés, fez uma solicitação a Faraó. No capítulo 5 do livro do Êxodo, Moisés chega-se adiante de Faraó e diz: assim falou Yahvé, o Deus de Israel: deixa meu povo partir para que me façam uma festa no deserto. Deus pediu, Deus ordenou que seu povo fosse liberto para realizar para ele uma festa no deserto. É engraçado porque essa história também não começa no capítulo 5, lá no capítulo 3, quando Moisés se encontra com a maravilha da sarça que ardia e não se consumia, e estando na presença de Deus, Deus diz o seguinte para Moisés:
Eu vi a miséria do meu povo e desci para libertá-lo. A liberdade humana é festa para Deus. Moisés não usou essas palavras em nome de Deus à toa. Javé nos criou e desceu a nosso encontro para nos libertar. A celebração de uma vida plena e abundante é motivo de alegria e de festejo para Yahvé. A festa da Páscoa hebraica é celebrada na chegada da primavera. O texto começa assim, dizendo que esse período deveria ser o início para eles. Primavera que sempre é lembrada como tempo de renovação, tempo de renascimento, é sinal de bons tempos para essa comunidade que mais adiante se tornaria agricultora e precisaria de ver os campos florescendo como sinal de uma boa colheita que chegaria. Como falar de bons tempos nesses dias onde todos nós estamos enclausurados em nossas casas, com essa quarentena que nos é imposta, dada a pandemia mundial causada pelo Covid-19 do coronavírus? Como falar de festa e alegria, de tempos bons, de chegada de primavera, em tempos onde pessoas estão perdendo suas vidas, em tempos onde as pessoas estão ficando sem ter o que comer, estão precisando de ajuda de governos, estão perdendo seus empregos. Onde o mundo está parando? Onde a incerteza, o estresse, o caos bate a porta de cada um de nós e ninguém está isento, ninguém está imune ao que está acontecendo. Como esta celebração pascal pode ser sinal de renovo para nós nesta manhã? É uma pergunta que eu faço. Pois bem, assim como nos nossos dias, onde essa pandemia assola a humanidade, a Páscoa hebraica aconteceu no momento de dores e de aflições no Egito Antigo. O Senhor, após não ter sido respondido como solicitou ao faraó, 9 pragas vieram sobre a terra do Egito. Foram momentos aos quais o povo se lembra com aflição. Javé ouviu o clamor do seu povo e mandou avisar Faraó que queria uma festa. Faraó recusou. Caíram então essas pragas, uma após a outra, sobre a terra, e os israelitas, os hebreus, não foram imunes ao que aconteceu. Eles assistiram a água virar sangue, viram infestações de rãs, mosquitos, moscas, gafanhotos, peste vindo sobre os rebanhos, úlceras rompendo-se nas pessoas, chuvas de pedras assombrando aquela nação dentro de outras coisas. Eles não ficavam maravilhados e saíam para suas janelas para bater palmas a cada tragédia que caía sobre aquela terra. Não era o momento de ficar feliz e dizer: olha que Deus maravilhoso, olha quanta tragédia Ele é capaz de fazer. Aquele foi um momento de muita insegurança e dor, de muito medo, de incertezas sobre o povo de Deus. E agora, Deus avisa ao seu povo para que ele se prepare, pois uma praga derradeira viria sobre a terra do Egito,
que na minha tradução da Bíblia de Jerusalém é dito o flagelo destruidor, que tiraria a vida de todo primogênito que habitasse na terra. É um momento muito parecido, onde dores, incertezas. Como que aquelas pessoas trabalhariam nesse contexto? Não era possível. Como que elas sairiam de casas com essas pragas? Não era possível. Os tempos eram difíceis, parecido de algum modo com o nosso tempo. No verso 2, o Senhor então diz: este será para vós o princípio dos meses. Vocês farão de que esse tempo que começa agora seja para vocês o começo de tudo. O começo de como vocês vão passar a perceber a vida. Lembrem-se disso depois, porque a vida de vocês vai começar agora. E vocês vão precisar de se lembrar do que está acontecendo agora, para que a vida aconteça no meio de vocês. Isso é o que Deus está dizendo já nesse verso 2. E eu proponho então, a partir desse verso 2 e da leitura de alguns pontos que eu preparei, de 3 pontos que eu preparei, que esse texto nos apresenta ensinamentos, instruções de Deus para a pasta hebraica que servem muito bem para os nossos dias e que irá nos ajudar a celebrar a nossa Páscoa em quarentena. A primeira instrução está logo em seguinte, no verso 3. É dito que cada família deveria tomar para si um cordeiro por casa. O texto nos alerta de que se a família fosse pequena, para comer sozinha um cordeiro inteiro, ela deveria então juntar-se à família do seu vizinho e com aquela família compartilhar o seu cordeiro. Quem tivesse mais do que dava conta de comer, deveria compartilhar com o seu próximo. Um paralelo que nós podemos fazer com essa indicação e que serve muito bem para os nossos dias é sobre a necessidade da partilha. Nós vivemos um tempo onde a escolha das pessoas de partilhar ou não o que tem irá definir quantas pessoas morrerão ou não no meio dessa pandemia. Muitas são as pessoas que dependem do seu trabalho no comércio para se sustentarem. Em nosso país, há quase 40 milhões de trabalhadores informais. Dentre eles, vendedores ambulantes, camelôs, feirantes, lavadores de carro, tantos pedreiros que trabalham de maneira autônoma, encanadores, eletricistas, motoristas de aplicativo, doceiras, boleiras, faxineiras, autônomos em geral, pessoas que não estão amparadas pela CLT, pessoas que não têm uma grande reserva. Como sobreviverão, eu pergunto, essas pessoas, se o governo não as amparar? Como sobreviverá as pessoas que até então vieram nos prestando serviços, se nós tivermos cordeiros em excesso e com elas não compartilharmos o cordeiro para esse tempo difícil? Será que alguns de nós conseguem ajudar a faxineira, por exemplo, a continuar recebendo, ainda que não prestando o seu serviço, sabendo que sem esse dinheiro ela pode adoecer, morrer de fome, ser despejada, e depois você não ter a pessoa que te serviu por tanto tempo? Não que você vá ajudá-la para receber de volta depois, mas será que a bênção que Deus tem colocado sobre a sua casa
fazendo com que haja mais cordeiro do que bocas para comer, não seja motivo para você se envolver com aqueles e aquelas aos quais você pode ajudar nesse momento? Enquanto cristãos inseridos numa sociedade, nós devemos dividir o nosso cordeiro para que e cobrar, além de dividir o nosso cordeiro, nós devemos ainda cobrar para que medidas sejam tomadas para que ninguém fique sem ter o que comer. Eu me lembro ainda de uma imagem chocante que eu vi nos Estados Unidos, onde na cidade dos cassinos havia uma proposta e que foi realizada onde eles fizeram demarcações na rua, num estacionamento da cidade, para que os moradores de rua dormissem numa distância correta dos seus colegas que com eles moravam na rua. Enquanto isso, a mesma cidade, com seus cassinos vazios e hotéis vazios, não cederam os seus quartos para que aqueles moradores de rua pudessem passar por esse tempo. O que nós podemos fazer nesse momento? Como nós podemos usar um pouquinho do que Deus tem nos abençoado para que o cordeiro que nos sobra alimente o nosso vizinho? Essa é a primeira instrução. A segunda instrução está lá no verso 7, quando diz que o cordeiro deveria ser imolado e o seu sangue colocado nos marcos das portas da casa dos israelitas, dos hebreus. E assim, na noite que o flagelo destruidor passasse, todos deveriam estar dentro de suas casas, comendo a carne do cordeiro e comendo do pão não fermentado. Seguindo o texto, o verso 13 diz que o sangue desse cordeiro, do qual eles se alimentariam naquela noite terrível da 10ª praga, seria um sinal nas casas das pessoas que estivessem reclusas. O sangue serviria como um sinal nas casas, demarcando, sinalizando para todos que naquela casa as pessoas estavam reclusas e de que a morte sobre os primogênitos não passaria naquela casa. Um outro paralelo que proponho a partir desse texto, meus irmãos e irmãs, é que podemos fazer com que a recomendação dos órgãos de saúde internacionais e nacional seja obedecida, seja cumprida em nossas casas. De que a recomendação do isolamento social seja obedecido. De que não brinquemos com esse momento, seguindo as nossas vidas como era antes disso, não fazendo corretamente a lavagem das mãos, o uso do álcool 70%, nos aglomerando nos cantos, frequentando bares, fazendo as caminhadas em locais que foram proibidos. Na nossa cidade, o prefeito já proibiu a volta na Lagoa da Pampulha, que estava sempre cheia aos domingos. Podemos fazer do nosso isolamento social um sinal para que todos vejam que nós estamos nos cuidando e que nós cuidamos delas também ao nos cuidar. Porque a situação de momento em nosso país, no planeta em geral, podemos dizer, é que se todo mundo adoecer de uma única vez, vai faltar hospital para todo mundo. Se todo mundo adoecer de uma vez, vai faltar respirador. Se todo mundo adoecer de uma vez, pessoas que talvez não morreriam vão acabar morrendo.
de que pessoas com mais idade, pessoas dos grupos de risco, vão acabar morrendo se não fizermos de nossas vidas, de nossas casas, ambiente seguro, para que o flagelo destruidor dos nossos dias não entre nas nossas casas e nós não sejamos o transmissor do flagelo destruidor para as outras casas. Todos nós devemos, dentro das nossas condições, sair de casa o mínimo possível, ajudando que esse momento se abrevie. Todos nós precisamos fazer isso. É um movimento de amor ao próximo. Não adianta depois, chegar em dezembro, nos ajuntarmos e levarmos sopas debaixo dos viadutos, distribuir cobertores na cidade, ter todo aquele movimento que as pessoas geralmente têm de empatia social e caridade no final do ano, se nós não fizermos nada agora. Essa instrução que foi dada para aquele povo de se cuidar dentro de casa é instrução para nós também. Cuidemos de nós mesmos para que outros não sofram pelos nossos atos. A terceira e última instrução, então, que eu deixo aqui, é uma instrução que foi dada aqui para nós, sinaliza a esperança. A última instrução que eles receberam de Moisés foi para que o povo se preparasse para aquele período de terrível aflição na terra do Egito, que era aquela noite a qual o flagelo destruidor passaria, que eles estivessem de passagem. Lembram? Páscoa, passagem. Todos deveriam estar prontos, com seus rins cingidos, com as suas sandálias nos pés, com o seu bastão nas mãos. Esta é uma típica veste de viagem. Eles deveriam estar prontos para sair do Egito. Deus estava tão certo que a praga derradeira faria com que o coração de Faraó mudasse e deixasse então o povo partir, que ele instruiu para que o povo estivesse pronto para aquele momento. No verso 34, lá adiante, é dito que eles saíram com tanta pressa que realmente não deu tempo de esperar que os pães da viagem fermentassem. Porque a notícia de que havia acabado aquele momento de miséria, tormento, sofrimento e dores havia passado. A notícia chegou rápido e não deu tempo de juntar as coisas, de esperar o pão fermentar. Assim como eles se prepararam para o fim daquele momento de miséria, opressão, flagelos e pragas, nós devemos também nos preparar para quando tudo isso passar, meus irmãos e minhas irmãs. Vai passar. A vida vai voltar a acontecer. Talvez não como era antigamente. As flores que nasceram na primavera são diferentes das flores que caíram no outono passado. Elas verdadeiramente não são iguais às de outrora, mas elas ainda são flores. Os tempos que virão talvez não sejam como aqueles de antes disso tudo, mas ainda serão uma oportunidade para a vida acontecer, para a festa acontecer na minha vida, na sua vida, na vida da sua família e na vida de todos aqueles a quem amamos. É por isso que nós devemos, então, estar com nossas roupas de viagem, isto é, devemos preparar os nossos espíritos para que eles estejam animados, para que eles estejam fortalecidos nesse tempo que vai passar, para retomar os nossos sonhos de onde paramos, para retomar a luta pelo pão de cada dia, onde nós paramos, para retomar a convivência ao lado de tantos que amamos novamente.
aquela primeira Páscoa dos hebreus passou. O período de dor passou. No fim, tudo virou um memorial para que o povo se lembrasse que Yahvé cuidou deles naqueles dias de dificuldade e os levou para uma grande festa no deserto. Por fim, meus queridos irmãos e irmãs, para celebrarmos a nossa Páscoa cristã, o renascimento de Jesus Cristo, a volta da convivência com Jesus a quem amamos, nós precisamos ter em nosso coração de que Deus quer celebrar conosco uma festa depois de que tudo isso passar. Para celebrar essa festa cristã, o renascimento de Jesus, a sepultura vazia, o Jesus inteiro ao nosso dispor, a nossa convivência, a vida plena e abundante acontecendo, nós precisamos, em primeiro lugar, dividir com aqueles que pouco ou nada têm um pedaço dos nossos cordeiros. Nós precisamos, em segundo lugar, respeitar as indicações e recomendações de especialistas da área. Não posso eu, como pastor, dizer que a fé irá te livrar disso tudo. Não posso dizer isso, eu seria irresponsável. E eu temo muito ao Senhor para fazer um compromisso que Ele não me mandou fazer com vocês. Portanto, resta-me obedecer às recomendações de quem estudou para isso. E como homem de fé, como cristão, seguidor de Jesus Cristo, manter a esperança inabalável de que Yahvé, que esteve com aqueles judeus, também estará conosco nesses tempos. E em terceiro e último lugar, nós precisamos manter a esperança de que tudo isso vai passar e de que nós de novo nos encontraremos, de que a nossa vida será preservada no meio disso tudo. Será um tempo de ressurreição para todos nós. Quando esse dia chegar, será de novo o nosso primeiro mês. Será ano novo outra vez em nosso meio. A Páscoa terá passado. Esse tempo de passagem do mal terá passado. E eu quero muito encontrar com você quando tudo isso passar. Eu prometo ficar igual o reverendo Jorge, beijoqueiro, e distribuir beijos na porta da igreja quando tudo isso passar. O Jesus que ressuscitou o terceiro dia de uma longa clausura que os discípulos passaram, Ele, o Cordeiro de Deus, imolado em nosso favor, cujo sangue está em nós, sinalizando que a morte não terá poder sobre nós, é sinal para toda a humanidade, para a minha família, para a sua família, de que há esperança por dias melhores. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu te desejo uma feliz Páscoa, uma feliz passagem por tudo isso, uma passagem cheia de esperança e fé de que tudo isso vai passar, de que tudo que possa também nos acontecer nesse momento vai passar, e que nós nos encontraremos com o Senhor numa grande festa depois de tudo isso. Que Deus abençoe você e a sua família nessa manhã de Páscoa. Amém. Depois de ouvirmos essa palavra tão edificante do reverendo Felipe, nesse domingo de Páscoa, eu quero então chamar a leitura do texto eucarístico, porque Páscoa é ressurreição. Ressurreição é lembrarmos do corpo e do sangue de Jesus. Assim, Paulo escreve aos Coríntios as seguintes palavras: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo pão, corpo de Cristo. E repetindo as mesmas ações, os mesmos atos de Jesus, nesta manhã de Páscoa, nós também partimos esse pão, corpo de Cristo, que será dividido entre todos nós. Cada um na sua casa comerá do pão. E assim te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pai, no nome santo de Jesus, eis aqui o cálice, sangue do Senhor. Assim, nós também, cada um reunido na sua própria casa, unimos os nossos corações para te agradecer nesse domingo de Páscoa pelo sangue do Senhor derramado por todos nós. Sangue que nos liberta, sangue que nos dá graça. Te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O convite é feito para todo aquele e toda aquela que tem Cristo como seu Senhor. Simples assim. Essa Eucaristia não é exclusividade de alguma tradição, de alguma denominação cristã. Todos os cristãos, todas as cristãs, com a diversidade imensa espalhada na face da terra, comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice. Assim, neste domingo de ressurreição, te faço o convite, meu irmão, para examinar a si mesmo, minha irmã, para examinar a si mesma. E assim, com a consciência de que somos sim pecadores, de que erramos e que precisamos e dependemos da graça de Deus de forma muito especial nessa Páscoa do Senhor, comamos e bebamos todos juntos. Faço o convite, prepare aí na sua casa esses elementos, reúna a sua família e coma do pão e beba do cálice. Oh,
após essa Eucaristia, esse tempo tão significativo com Deus, por Deus, para Deus e uns com os outros nesse corpo místico espalhado na face da terra, convido mais uma vez. Penso que aí na sua casa você pode sim pegar na mão de quem está do seu lado e repetir comigo as palavras que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim então, eu te envio para a vida, com coragem, com esperança, com força nova, com êxito, com confiança de que Deus é aquele sustentador da vida e da graça, e que Ele sim continua nos sustentando, cada um na sua casa, se resguardando durante esse período de quarentena, aqueles que estão indo trabalhar, os profissionais da saúde, alguns outros profissionais que sejam guardados e protegidos por Deus, que juntos consigamos fazer da nossa cidade a cidade com o menor número de infecções pelo Covid-19. Que a graça de Deus seja sempre sobre todos nós, que essa semana seja uma bênção na sua vida, tá bom? Muita graça, muita bênção sobre a sua vida. Muito bom estar perto aqui mais uma vez, tá bom? E qualquer coisa, você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, eu, Reverendo Hertson, Reverendo Felipe, estamos inteiramente à disposição de vocês, só nos chamar, tá certo? Deus nos abençoe, muita vida, muita graça para todos nós, no nome santo de Jesus. Amém.